Essa reunião. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado pela presença, pela pontualidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos, juntamente com a professora Isabela Oliveira, para mais um belo dia de aula. Estamos na segunda leitura do livro A Simetria Oculta do Amor, hoje na página do livro físico 20, página 20, e no livro eletrônico na página 16. Muito obrigado a presença de todos. Muito obrigado ao Hamilton pela criação do grupo, pela brilhante ideia de convidar a professora Isabela para nos presentear todas as segundas-feiras com seus ensinos maravilhosos. Muito boa noite ao papai, à mamãe da Isabela. Muito obrigado a todos eles pela sua presença entre nós. Professora, sua palavra. Boa noite. É isso, é dar as boas-vindas a quem está chegando agora, é dar as boas-vindas a quem está começando a assistir, se é que está funcionando lá no YouTube, né? Vendo aqui alguns nomezinhos novos que estão chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa. Esse aqui é o nosso grupo de estudo e de trabalho em comum. Então, vamos começar a nossa leitura de hoje. A gente sempre começa muito pontual e termina assim, procura também terminar muito pontual, para que todos vocês possam se organizar. E a palavra, então, agora é do Domingos. E da Carmen. A Carmen fez uma pergunta. Vamos para a Carmen primeiro. Na leitura passada, boa noite para todos, boa noite, professora. Na leitura passada, você mencionou, e acredito que nem é desse livro, mas você mencionou uma frase do Bert, você falou, lembrou que ele disse que a doença começa no céu, mas é curada na terra. Não. Não é nada disso? Não, ela começa na alma. Ela começa na alma. Tá? Isso está no livro A Cura. E você encontra esse livro, por enquanto, no canal do YouTube, depois vai estar lá só dentro da comunidade. Então, aproveita. Tá, então sim, começa na alma e é curada na terra. Não. Gente, da onde eu escutei isso? Não, você escutou isso, eu sei que você escutou isso, é o seguinte, porque existe um livro que ele fala, del cielo que enferma, la tierra que sana. Sim, e esse livro é uma edição revisada, ampliada, de um livro que já foi publicado em português, que é Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual, e que não está editada essa versão. E o que eu disse foi que as nossas ideias sobre o que é o mundo, sobre o que são as coisas, os relacionamentos, muitas vezes, né, que são conduzidas pela nossa consciência, levam à saúde. Então, é desse céu que ele está falando, do mundo idealizado. E a terra pura, no sentido de que eu ponho o pé na terra, eu ponho o pé na realidade, eu concordo com os limites, né? E como a gente viu lá no outro livro que a gente estudou, no Centro Sentimos Leveza, a pessoa vai, sai, tem aquele ponto, né? Vai buscar, encontra os seus mestres, Buda, Cristo, Maomé, aí depois ela volta para sua terra de origem, para o seu lugar e concorda com as leis da terra e vai arar a terra. Então, é daí que você tirou isso, tá? Pega o seu livro, A Cura, e se você tem a versão em PDF, digita aí o que a gente está falando. A cura começa na alma, cura, alma. Procura aí, porque está lá. Muito agradecida. Tá certo. E uma pergunta muito importante, né? Porque senão, veja bem, e aí eu volto a falar uma coisa para vocês. Eu sei que isso não é uma prática comum nas redes sociais, mas veja bem como quem conta um ponto aumenta um ponto. Né? Então, ela participou aqui do grupo, está se dedicando, e aí ela ouve uma coisa e ela guarda aquilo e ela fala, putz, a cura começa no céu, vou contar aqui para um amigo, ou vou colocar na rede social. Então, eu peço a todos os meus alunos, aproveitem esse momento que a gente está estudando para marcar o seu livro, aquelas frases que vocês querem compartilhar nas suas redes sociais e acrescentem o nome do livro, a data e a página, para que a gente possa fazer jus a propriedade que esse trabalho necessita. E é um processo comum. Não é só porque eu sou de Minas Gerais, não, que quem conta um ponto aumenta um ponto. Isso é um processo natural de construção de significados dentro da oralidade,
dentro como é que se diz, dos textos, dessa teia de significados, né? Então, uma pessoa fala, não, o Jesus para mim é assim, tarará, ou ele de uma pessoa que era provavelmente de tez morena, cabelos escuros, vira um homem loiro, de olhos azuis, no passar do tempo desse processo. Por isso é que é tão importante esse cuidado. Vamos lá? Então, podemos começar? Alguma outra pergunta, alguma dúvida? Então, tá ótimo. Todos aí bem-vindos e vamos lá, Geraldo, vamos ver se lá no YouTube agora, quando a gente desligar a imagem e ficar a imagem do Domingos, aparece a imagem do Domingos na tela toda. Vamos lá. Obrigada, Domingos. Vamos lá, pessoal. Ok. Parte 1. A fenomenologia dos sistemas de relacionamento íntimo. Capítulo 1. Culpa, inocência e os limites da consciência. Aceitamos uma mentira quando não vemos pelo olho que nasceu numa noite para perecer numa noite quando a alma dorme em raios de luz. William Blake. Se observarmos cuidadosamente o que as pessoas fazem para ter uma consciência inocente ou culpada, perceberemos que a consciência não é o que pensamos que é. Perceberemos que uma consciência inocente ou culpada pouco tem a ver com bem e mal. As piores atrocidades e injustiças são cometidas sem peso de consciência, ao passo que nos sentimos extremamente culpados ao fazer o bem quando isso não condiz com o que os outros esperam de nós. Chamamos de consciência pessoal aquela que achamos culpada ou inocente. Nossa consciência pessoal tem diferentes padrões, um para cada tipo de relacionamento. Um padrão para o relacionamento com o pai, outro para o relacionamento com a mãe. Um para a igreja, outro para o trabalho, ou seja, um para cada grupo a que pertencemos. Além da consciência pessoal, estamos sujeitos também a uma consciência sistêmica. Não sentimos nem ouvimos essa consciência, mas notamos seus efeitos quando o dano passa de uma geração a outra. Essa consciência sistêmica invisível, sua dinâmica e as ordens da simetria oculta do amor constituem o tema básico deste livro. Mas, além da consciência pessoal que sentimos e da consciência sistêmica que opera em nós imperceptivelmente, há uma terceira, que nos guia rumo à totalidade suprema. Seguir essa terceira consciência exige grande esforço, talvez mesmo um esforço espiritual, pois ela nos afasta da obediência dos limites de nossa família, religião, cultura e identidade pessoal. Exige, caso a amemos, que deixemos para trás tudo o que conseguimos aprender, para seguir a consciência da totalidade suprema. Essa consciência é inefável e misteriosa, e não se curva às leis da consciência pessoal e sistêmica, que conhecemos mais intimamente. A pergunta: conhecemos a nossa consciência como o cavalo conhece o cavaleiro que o monta, ou como o timoneiro conhece as estrelas pelas quais traça o seu curso? Entretanto, muitos cavaleiros montam o cavalo, e muitos timoneiros conduzem o navio, guiando-se cada qual por uma estrela diferente. A pergunta é: quem governará os cavaleiros e que curso o capitão deve escolher? A resposta: um discípulo pergunta ao mestre: que é liberdade? Mas que liberdade? Replicou o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que derruba o cavaleiro e relincha em triunfo.
só para ter as correias da cela apertadas ainda mais. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que afunda com o navio depois de tê-lo arremessado contra os escolhos, em vez de salvar-se nos botes com outros marinheiros. A terceira liberdade é a compreensão. Ela só vem, ai de nós, depois da estupidez e do remorso. Lembra o caule que se dobra ao vento, e por dobrar-se no ponto fraco, resiste. E isso é tudo? Estranhou o discípulo. Respondeu o mestre. Muitos pensam que buscam a verdade com sua própria alma, mas é a grande alma que pensa e busca neles. Como a natureza, ela aceita a variedade, mas substitui facilmente os que tentam trapacear. Aos que lhe permitem pensar e buscar neles, concede, porém, uma pequena liberdade, ajudando-os como um rio ajuda o nadador a alcançar a outra margem, desde que se submeta à sua corrente e se deixe levar. Consciência pessoal e nossos sentimentos de culpa e inocência. Em todos os nossos relacionamentos, as necessidades fundamentais atuam umas sobre as outras de maneira complexa. 1. A necessidade de pertencer, isto é, de vinculação. 2. A necessidade de preservar o equilíbrio entre o dar e o receber. 3. A necessidade da segurança proporcionada pela convenção e previsibilidade sociais, isto é, a necessidade de ordem. Sentimos essas três necessidades com a premência de impulsos ou reações instintivas. Elas nos subjugam a forças que nos desafiam, exigem obediência, coragem, coagem e controlam. Elas limitam as nossas escolhas e nos impingem, queiramos ou não, objetivos que entram em conflito com nossos desejos e prazeres pessoais. Essas necessidades limitam nossos relacionamentos, mas também os tornam possíveis, pois tanto refletem quanto facilitam a necessidade humana fundamental de relacionamento íntimo com os outros. Os relacionamentos são bem-sucedidos quando conseguimos atender a essas necessidades e equilibrá-las, mas passam a ser problemáticos e destrutivos quando não o conseguimos. A cada ato que praticamos que afeta os outros, sentimos-nos culpados ou inocentes. Assim como o olho distingue continuamente a luz das trevas, um órgão interno discrimina a cada passo o que convém ou não convém aos nossos relacionamentos. Quando o que fazemos ameaça ou prejudica os nossos relacionamentos, sentimos-nos culpados. Mas, quando os beneficia, sentimos-nos livres de culpa ou inocentes. Chamamos de consciência pessoal nossa experiência de culpa ou inocência, isto é, o que beneficia ou prejudica relacionamentos. Portanto, os sentimentos de culpa e inocência são, basicamente, fenômenos sociais que nem sempre nos impelem para valores morais superiores. Ao contrário, ligando-nos firmemente aos grupos necessários à nossa sobrevivência. Os sentimentos de culpa e inocência muitas vezes nos cegam para o bem e para o mal. Ok, obrigada. Porque aqui a gente tem uma informação muito importante.
essa informação... Só um minutinho. Geraldo, ajuda aqui. Como é que faço aqui com essa visualização? Nem sei. Mas, enfim, eu estou tentando aqui. Então, eu queria falar sobre essas 3 necessidades, porque vocês já sabiam disso? Vocês já sabiam que esses princípios que o Bert Helling descobriu e descreveu como ordens do amor, eles são, na verdade, a grande destacação que ele teve quando ele observou quais eram as necessidades básicas dos relacionamentos? Então, ele não descobriu como Newton a lei da gravidade porque caiu uma maçã. Ele percebeu quais eram as necessidades íntimas dos relacionamentos e aí ele descreveu os princípios que satisfazem essas 3 necessidades. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, vocês perceberam qual foi a ordem que ele descreveu as necessidades? Hoje em dia nós falamos de pertencimento, hierarquia e equilíbrio, nessa ordem. Mas aqui nesse primeiro livro, ele coloca em ordem inversa. Ele coloca a necessidade de vínculo, a necessidade de equilíbrio e depois a necessidade de pertencimento. E, veja bem, aqui ele elucidado o mais essencial em relação à consciência, que depois em todos os outros livros ele vai ampliar essas compreensões. Como vocês já sabem, eu já falei aqui, ele traz essa sementinha dessa consciência espiritual aqui, e depois quando ele vai chegando lá no Ordens do Amor, ele vai descrever isso com mais propriedade. E ele fala que a nossa consciência aqui, ela tem, primeiro, a consciência culpada e inocente tem pouco ou quase nada a ver com bem e mal, que a nossa consciência ela atua de maneira diferente ou ela se mostra de maneira diferente dependendo do tipo de relacionamento, e que além dessa consciência que nós sentimos como culpada e inocente, nós temos esse outro nível que aqui nesse livro ele está chamando de consciência sistêmica. Em outros livros ele vai chamar de consciência coletiva, consciência de clã ou consciência de grupo. E aí ele fala algo muito essencial, que é sobre essa terceira consciência, que nós já sabemos que ele chama depois, né, de consciência espiritual, mas aqui está a chave para, de uma certa maneira, muitos dos problemas que nós, enquanto consteladores, estamos vivenciando agora. Porque o que acontece? Vamos lá, você começou a aprender aí a constelação familiar e você tem a sua consciência restrita. Então, você ouve uma coisa ou lê alguma coisa que é diferente daquilo que você aprendeu na sua família, que você aprendeu na sua religião, que você aprendeu com os seus amigos. Então, imediatamente você tem o quê? Uma consciência que, por um certo lado, ouve o que o Bert Hellinger está dizendo e até pode perceber, nossa, quem sabe tem alguma coisa que pode valer para mim, mas imediatamente a consciência vai ficar culpada se você resolve aceitar isso como seu, porque você vai estar indo contra tudo que as outras pessoas estão falando. Por um outro lado, ele fala de uma consciência sistêmica. Essa consciência sistêmica ela só se revela na repetição. Mas nós vimos lá no livro passado, que a gente estudou, no Centro Sentimos Leveza, que essa consciência, ela não inclui tudo e todos, a consciência sistêmica. Ela exclui alguém. Quem é essa pessoa que a consciência sistêmica exclui? Uma pergunta para quem acompanhou o outro livro. Quem é que a consciência exclui? O ego? Não, ela exclui o assassino. Então, quando fala assim, e a gente poderia estender isso para todos os, como é que eu poderia dizer assim, para todos os crimes graves. Então, a gente está vivenciando aí toda a questão do aborto. Então, vamos colocar isso na prática. Aí, o que a sua consciência diz o seguinte, não, se na minha família isso é um tabu, ou isso não é permitido, ou na lei isso não é possível,
se eu tenho que fazer um aborto ou alguém que eu conheço, eu vou me sentir culpado, né? Se não, se na minha família, não, tudo bem, isso aí é o corpo da mulher, a mulher decide, eu vou me sentir inocente, num determinado nível. Mas aí depois o que tem a consciência coletiva ou a consciência sistêmica? A pessoa pode até concordar num nível racional com aquilo, se sentir culpado ou inocente, mas vai ter um nível onde, por mais que você explique para a pessoa, ela vai excluir o perpetrador. Ela vai querer excluir o assassino e ela vai dizer, o perpetrador, no caso, estuprador, por quê? Porque essa consciência, que é inconsciente, que é infinitamente mais poderosa do que essa consciência consciente que fica culpada e inocente, ela vai falar, não, essa pessoa ultrapassou demais os limites e ele vai ser excluído. Então, você não consegue passar desse nível. Por isso que quando a gente fala, Bert Hellinger, e a Sophie também, no livro dela, ela fala, o ventre da mulher com todas as suas consequências. Ela fala assim, e ela fala, olha, as consequências, de um modo geral, de fazer o aborto são menores do que ter o bebê. Então, por isso que Bert Hellinger fala, e aqui é muito importante, que para a pessoa poder entender, né, o que significa dar um lugar para tudo e todos da maneira como são, isso implica dar um lugar para situações como essa, como o abusador, o perpetrador, o estuprador, ou seja, para o ladrão, é um exercício espiritual. É isso que ele está nos mostrando aqui. Então, para a pessoa poder entender isso, ela vai ter que, de uma certa maneira, ir além da sua consciência restrita, ir além da sua consciência inconsciente, que ainda continua excluindo, e chegar num lugar onde ela se coloca pequena em relação a algo maior para dizer, olha o tamanho desse universo. ET tem direito de pertencer, todo mundo tem direito de pertencer. Quem sou eu para? Mas entendam, isso não é fácil. E aquilo que explica para nós por que não é fácil é justamente porque existem esses três, a gente fala níveis de consciência, mas como eu falei, amplitude de amor. Aqui eu amo a minha família restrita, meu grupo restrito, aqui eu amo as pessoas da minha família. Agora, para eu amar a humanidade inteira, inclusive os perpetradores, isso exige algo muito contraintuitivo de nós. Exige aquilo que o Bert Hellinger está chamando aqui, eu não sei exatamente em que parte ele fala, mas exige um crescimento espiritual. Né? E ele fala, essa é a terceira consciência, essa que nos guia em relação a essa totalidade suprema. Aí ele fala aqui, seguir essa terceira consciência exige grande esforço, talvez mesmo um esforço espiritual, pois ela nos afasta da obediência aos ditames da família, da religião, da cultura e da identidade pessoal. Né? Então, e aí o que acontece quando você, que é um aluno de constelação, você é um constelador familiar, e você coloca a sua compreensão, porque você já vivenciou isso, você já participou de um trabalho de constelação, você já teve a sua vida transformada, se você coloca isso sem o livro, sem a página, sem o contexto, sem explicar o que Bert Hellinger está falando, você vai ser chamado de poliana, ou então de que isso é uma positividade tóxica. Mas não é disso que o Bert Hellinger está falando, mesmo porque ele sempre diz que aquelas pessoas que são responsáveis por violar a lei vão precisar sofrer as consequências e serem responsabilizadas. Então, aqui eu peço para vocês que estudem bem, falem com propriedade, que entendam o que o Bert Hellinger está querendo dizer, para que depois também possam se colocar para as outras pessoas, que esse é o nosso objetivo. Né? Depois tem uma história que vocês precisam gravar, essa história é clássica, e essa história é que explica os três níveis, as três consciências de Bert Hellinger. Né? Então, o que ele fala? Nós conhecemos a consciência como um cavalo, como um cavaleiro, um cavalo conhece o cavaleiro. Né? Então, assim, eu sou o cavalo.
eu tenho uma pessoa mais pesada que senta em cima de mim, um cavaleiro mais pesado, eu vou sentir o peso. Mas eu não sei quem é a pessoa, eu não sei por que está pesado. Eu tô com viseira, eu não sei. Essa consciência cega. Depois, o que ele fala? Então, se você não sabe quem é que monta você, né? Então, você acha que você tem liberdade? Aí ele fala, olha, a primeira liberdade é aquela que o cavaleiro está pesado, está batendo muito no cavalo, o cavalo relincha, dá um coice, o que quer que seja, dá um pulo, um pinote e joga o cavaleiro fora. Ou seja, eu me rebelo, isso significa o quê? Eu me rebelo em relação aos ditames da família, aos ditames dos grupos que eu participo. Eu me rebelo, mas logo depois o que acontece? Eu me sinto culpada, eu me sinto mal e de alguma certa maneira eu me adapto àquele grupo, a menos que exista uma força que me impulsione muito maior abaixo. Depois ele traz a imagem do timoneiro. O que é a imagem do timoneiro? Imagina você, eu, sei lá, sou uma pessoa muito nova, fiz um aborto, me sinto culpada e aí já não quero fazer mais nada. Inconscientemente, eu me puno, espio, não tendo outro filho, espio, não tendo um outro relacionamento, não sendo bem-sucedida, sendo infeliz, o que quer que seja. Entendem? Então, a segunda liberdade é aquela que eu me separo e fui eu a culpada, por exemplo, pelo relacionamento, e fico lá, não, mas, puxa vida, o que eu fiz? Eu fui responsável por esse relacionamento, e ao invés de seguir em frente e arrumar um outro relacionamento e ser feliz, eu fico nos destroços, né? E a terceira liberdade que o Bert Hellinger fala é a compreensão. E é essa compreensão que a gente está buscando quando a gente estuda a constelação familiar, quando a gente lê os livros de Bert Hellinger, quando a gente principalmente coloca isso na nossa vida, na prática, observa o efeito que isso tem e a gente tem uma compreensão, e é essa compreensão que nos guia, mesmo com a consciência pesada, às vezes, de fazer o quê? Aquilo que produz o bem. Então, se eu não posso seguir a minha consciência, eu preciso olhar para o quê? Para os efeitos das minhas ações. Então, essa ação vai promover a união ou essa ação vai piorar a situação? Essa ação ela vai trazer um dano para mim, para outras pessoas, ou ela vai atender às necessidades do grupo? Então, ao invés de olhar para a minha consciência, eu olho para o resultado, né? E aí, depois ele vai falar, eu não sei se é nesse livro, mas ele vai falar de que maneira que eu me sinto em cada uma dessas situações. Por exemplo, não é só uma questão de culpa e inocência. Eu vou sentir obrigação, eu vou sentir necessidade de vingança. São vários sentimentos que essas necessidades das três consciências produzem em mim. Por exemplo, se eu não estou de acordo com o fluxo da vida, desse movimento maior da vida, né? Dessa consciência espiritual, eu vou sentir desassossego. Se eu estou de acordo com esse fluxo, eu vou ter paz. Então, além de saber essas três necessidades, depois nós vamos aprender a diferenciar como essas três necessidades em cada um desses princípios vão se manifestar. Mais alguma pergunta, dúvida, comentário? A Carmen tem aqui uma pergunta. Carmen. Eu não abri o microfone. O Bert, que eu me lembro assim, ele fez ele foi entrevistado por um repórter, que eu acredito que era judeu, e que fez uma pergunta para ele sobre Hitler, né? O que ele achava do que o Hitler tinha feito, alguma coisa assim. Eu me lembro assim bem vagamente, mas eu me lembro que a resposta dele, isso deu uma polêmica muito grande, né? Até hoje tem polêmica sobre isso, que ele respondeu que ele não era
ele não tinha como julgar isso, mais ou menos assim, que ele era neutro e que ele não tinha como julgar, mas quando eu li essa narrativa, eu percebi como você estava falando, né? Que ele diz que era muito, que você também afirma que é muito difícil, porque você tem que ultrapassar essas consciências para estar nesse lugar de não julgar. Eu não sei como dizer. É isso que eu estou entendendo? É para você, ao mesmo tempo, perceber que Hitler tem responsabilidade, que ele precisa sofrer as consequências da sua responsabilidade, que, inclusive, sofrer as consequências dessa responsabilidade é muito importante para, por assim dizer, entre aspas, seu crescimento e o bem-estar de todos. O perpetrador, ele não tem apenas o dever, mas ele tem o direito de ser punido, você está entendendo? Porque às vezes você fala assim, é um dever dele ser punido, mas também é um direito que ele tem de integralmente poder vivenciar aquilo que ele, de uma certa maneira, gerou, você está entendendo? Então, assim, se eu chego e falo assim, não, meu marido me traiu, eu falo, não, eu não precisa nada, não precisa me dar nada, não precisa fazer nada. Você está entendendo? É como se eu estivesse tirando dele uma dignidade. Entendi. Entendeu? Não é só o dever dele reparar, mas é também um direito que lhe confere dignidade. Com relação a isso que você me falou do Hitler, eu gostaria de colocar aqui no chat, e aí, para isso é que vocês que estão aqui, eu vou colocar aqui no chat porque esse texto ele não foi publicado na edição em português. Eu descobri isso porque eu fui procurar a edição no original. Então, isso aqui, eu estou colocando aqui o texto do livro em inglês, aqui no chat para vocês, desse texto. Oh, meu Deus! Vou colocar aqui o PDF, tá? Vou baixar aqui um PDF com esse texto em inglês. E vou ver se eu consigo aqui uma tradução, que foi uma tradução, digamos assim, livre, né? Desse texto. Só um minutinho. E vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês também. Aqui, ó. Aqui, o texto original em inglês. E deixa eu ver se eu consigo... Aqui, a tal da poesia do Bert Hellinger a Hitler, né? Aqui tem uma tradução livre, mas é aquilo que eu estou falando para vocês. Por isso eu estou aqui colocando em inglês. É assim: Hitler, eu vejo você como um ser humano, apenas igual a mim, como um pai, como uma mãe e com um destino definido. Você é, portanto, superior a mim ou você é inferior? Você é melhor ou pior do que eu? Se você é superior, então eu também sou. Se você é inferior, então eu também sou. Se você é melhor do que eu ou pior, então eu também passo a ser isso, pois eu sou um ser humano igual a você. Se eu o respeitasse, eu me respeitava. Se eu detestar você, então eu me detesto. Ousar dizer eu te amo? Estou obrigado a amar você? Porque se eu não fizer isso, então como eu poderia ter permissão para me amar? Se eu reconhecer que você é humano, apenas igual a mim, então eu devo olhar para algo que nos criou igualmente, algo que o criou tão bem quanto eu, algo que determina mesmo como ambos somos destruídos, como possivelmente eu poderia me excluir de nossa fonte final comum. Todo o tempo eu estou excluindo você. Como eu poderia culpar esta causa final e me levantar agora acima, enquanto eu estiver culpando você? No entanto, não ouso ter pena de você.
A principal causa de sua ascensão e queda não é diferente da minha. Eu honro em você como eu honro em mim mesmo, e me entrego a tudo que há criado em você e para tudo que criou você, além de tudo que criou em todos os outros seres humanos. Ou seja, esse texto é exatamente isso que nós estamos falando. Bert Hellinger fala de Hitler, mas ele fala não a partir dessa perspectiva da consciência restrita, que vai se sentir inocente ou culpada, e nem tampouco da consciência sistêmica e coletiva, que exclui, e exclui mesmo, diz, não, você não tem direito de viver, né? Você ultrapassou todos os limites. E Hitler é, digamos assim, o ícone, né, do que seria esse máximo de exclusão e máximo de mal, poderíamos dizer. E o que o Bert Hellinger está mostrando aqui para nós é que essa consciência exige de nós esse esforço. Esse fato está narrado na autobiografia, tá? No que foi o último livro de Bert Hellinger. Você encontra também Um Olhar para os Excluídos, Bert Hellinger falando sobre esse e sobre outros assuntos polêmicos. Então, eu gostaria, antes de passar adiante, já que esse é um tema importante e atual, de passar a palavra para que alguém possa também expressar se entende um pouco melhor o que o Bert Hellinger diz sobre os assassinos, os perpetradores, e sobre Hitler a partir disso que eu coloquei aqui para vocês. O que eu observo que ajuda também a entender essa consciência, o que é uma consciência sistêmica, o que é essa consciência espiritual, né? Dentro dessa consciência de clã, o que é que nos arrasta para um entendimento e para o que é acolher e o que é incluir. E essa terceira consciência, essa consciência espiritual, ela convida a gente a se elevar mesmo, né? O que seria esse amar uns aos outros como eu vos amei? É muito profundo isso. Ela, por um certo lado, ela nos leva para isso que você falou, de nos elevar e tal, mas, por outro lado, ela nos leva para nos diminuir. No sentido a ficar pequenos. Exato. Né? Quem sou eu para julgar o próximo? Julgar o outro. Quem sou eu para saber o que tem direito ou não de pertencer, se tudo pertence nesse universo? Né? Mas, ao mesmo tempo, se eu apenas olho para isso aqui e falo, não, todo mundo tem direito de pertencer, paz e amor e tal, aí eu vou dizer assim, é quase como se eu estivesse dizendo, tirando a responsabilidade dele. Não é disso. Aí Bert Hellinger fala, eu posso ter pena? Não. Não. Entende? Não é ter pena dele, entende? Mas eu digo, você tem o direito e o dever de assumir as consequências dos seus atos. Me lembrou o vídeo que a senhora compartilhou no Telegram, o Nelson Freitas, eu não sei sobre o nome dele, que é ator. Ele estava falando também dessa nossa ancestralidade, né? Que também é um convite a gente se colocar nesse lugar de pequeno também. Então, ele chega a citar um número bem grande, né? Só nessa primeira conta aqui são mais de 4.000 pessoas para que a gente chegasse aqui. Então, também se eu entro dentro desse julgamento de que meu bisavô foi um assassino, ou que meu bisavô foi um perpetrador em outro nível, né, em outra coisa, mas foi graças a esse bisavô também, a esse perpetrador, que é meu bisavô, que eu cheguei. Né? E eu estou aqui. Ótima reflexão. Essa é uma maneira de podermos ampliar um pouquinho o nosso amor. Mas veja bem, o que vai acontecer com os nossos clientes, ou aquelas pessoas que vão chegar na constelação familiar? Elas vão chegar por quê? Elas estão com doença, elas estão com conflitos e elas observaram a repetição do padrão geracional
né? E elas falam assim, eu não quero que o meu filho passe por isso. Então, só que uma pessoa chega na constelação, ela não quer ir além do sentimento de culpa e inocência. Ela quer que alguém chegue lá e arrume o carro dela, ou que faça uma mágica, digamos assim, né? O carro é uma metáfora do problema que ela tem, mas ela não está disposta a fazer o real trabalho. O real trabalho é esse. Alguém falou aqui na outra aula, eu acho, expandir. O real trabalho é expandir o amor. Por isso que quando eu perguntei para o Bert Hellinger uma vez, assim, quando ele falou, não, nenhum nome serve mais, constelação familiar, Hellinger Ciência, movimentos da alma, aí ele falou assim, eu perguntei para ele, mas então, como que a gente deveria chamar esse trabalho? Aí ele falou, o outro amor. Então, o trabalho da constelação familiar é fundamentalmente desenvolver essa capacidade desse amor que ele chamou de o amor do espírito, ou outro amor, né? É isso que se trata. Então, você quer receber a transformação que você necessita, o preço é esse. Depois a pessoa fala, não, mas eu fiz uma constelação, mas não adiantou nada. Mas você entendeu? Fez a sua parte? Se colocou com humildade, procurou não julgar o outro, olhar para a solução que atende a todas as pessoas, não só a sua necessidade. Entendem? Mais algum... a Carmen. Não, Carmen, não estamos te ouvindo. Você pode ligar, por favor, o microfone? Desculpa, eu escutei da Cristina Laguna uma vez ela dizendo que 80% das pessoas que chegavam para trabalhar com ela com constelação eram pessoas que não era na primeira nem na segunda constelação que a dificuldade delas se resolvia, que 80% dessas pessoas era um caminho, era um processo todo, né? Então, é assim mesmo que acontece um processo, porque aí você diz assim, se você chega na constelação, mas você não vai fazer a tua parte, né? Não está disposto, às vezes a pessoa nem entendeu, né? Então a gente podia pensar que é um processo mesmo e ela vai chegar no momento a ter essa consciência que ela precisa fazer o movimento dela. Então, isso é uma pergunta maravilhosa também. Por quê? Porque lá no Amor do Espírito, Bert Hellinger vai falar que é uma filosofia e é um processo. E esse processo envolve todos esses procedimentos que a gente tem com a constelação familiar. Mas eu posso dizer que é uma, que é duas, que é 10? Não, isso eu não posso dizer. O que eu tenho professores que eu já tive de constelação familiar que se orgulharam de só ter feito uma constelação na vida. Bert Hellinger só atendia uma pessoa uma vez. Quando ele se esquecia, ele atendia duas. Ou, eventualmente, quando era um caso que ele tinha, como ele mesmo falou, novas informações, ele fazia um outro trabalho. Então, a gente não pode dizer para uma pessoa que ela tem que fazer uma, duas ou 10. Eu trabalho de maneira muito livre. O que eu gosto é quando a pessoa vem, seja para um processo terapêutico ou para fazer uma constelação familiar, ela vem, ela faz uma, eu falo, agora você faz o que precisa ser feito e volta. Você está entendendo? Do tipo assim, se você precisar, eu estou aqui para você, para quantas vezes você necessitar. Você está entendendo? Mas, veja bem, você colocou algo importante, porque uma vez eu mesma perguntei, porque todo mundo ficava lá, né, na plateia, né? Eu falei, pô, mas quantas pessoas, quantas constelações uma pessoa pode fazer? Eu mesmo vi o Bert Hellinger começando uma constelação, depois parando, depois continuando, depois do intervalo, né? Aí, uma vez eu cheguei, quando ele ainda respondia para a gente no microfone, e eu perguntei, quantas constelações uma pessoa pode fazer? E aí eu já falei isso aqui nesse grupo para quem é aula no antigo. Vamos ver se vocês se lembram. O que ele respondeu? Tá sem som.
ele era muito, muito profundo. Mas o que ele respondeu? Porque é muito importante que ele respondeu, porque responde essa aqui. Vocês colocaram aqui a resposta? É que era uma constelação e que ela ia dar continuidade às outras que viessem. Ele respondeu assim: só existe uma constelação. É tipo assim, o filme é um só. O filme é um só. Aí você acessa. Aí você terminou a constelação, o marido e a mulher estão lá, se beijando, se abraçando, não sei o quê. Aí chega de uma semana, eles se separaram. Aí ele fala, mas como que uma pessoa terminou a constelação junta? Eu falei, mas você desligou a câmera, o filme continuou. Qual é o próximo capítulo do filme? Então, muitas vezes, para eu me separar, eu tenho que me unir uma última vez. Então, por isso a gente não precisa fazer com que uma constelação tenha um final feliz. Aquilo que é mais essencial é aquela informação que emerge, que a gente termina aquela constelação no máximo de força, e a gente sabe que é o mesmo filme. Inclusive, quando a pessoa constela demais, o que vai acontecer? Ela constela de novo, fica todo mundo parado. A constelação não tem mais movimento. O que gera o movimento? O que gera o movimento é uma nova compreensão. Se você tem uma nova compreensão, não é isso? O campo morfogenético não é? Ele não tende a uma repetição. Para que ele possa se modificar, eu preciso de um input diferente. Esse input é uma nova perspectiva, é uma nova compreensão. Entendido? Então, vamos prosseguir, então. Muito obrigada pela sua pergunta, Carmen. Muito boa, muito útil para as pessoas entenderem algo muito essencial. Então, a gente nunca vai falar para uma pessoa, você tem que vir aqui, fazer 10 sessões. Eu posso até dar a minha perspectiva. Às vezes chega uma pessoa para fazer uma consultoria de empresa e eu falo, olha, esse tema aqui, em primeiro lugar, seria importante você olhar para esse outro aqui. Mas eu deixo a pessoa livre. Tá? Então, vamos lá, prosseguindo, Domingos. Necessidades diferentes exigem comportamentos diferentes. A necessidade de pertinência, o equilíbrio entre dar e o receber e a convenção social trabalham juntos para preservar os grupos sociais a que pertencemos. Contudo, cada necessidade persegue seu próprio objetivo com seus sentimentos particulares de culpa e inocência. De sorte que sentimos a culpa ou a inocência de modo diverso, de acordo com as necessidades e o objetivo em mira. A culpa é sentida como exclusão e alienação quando nossa pertinência é ameaçada. Quando nada a ameaça, sentimos a inocência como inclusão e proximidade. A culpa é sentida como dívida e obrigação quando se rompe o equilíbrio entre dar e receber. Quando ele é mantido, sentimos a inocência como crédito e liberdade. A culpa é sentida como transgressão e medo de consequências ou castigos quando nos desviamos da ordem social. Sentimos a inocência perante a ordem social como consciência e lealdade. A consciência exige, no atendimento a uma necessidade, o que ela proíbe no atendimento a outra, e pode permitir-nos, no serviço de uns, o que ela nos proíbe no serviço de outros. Por exemplo, amor e ordem. Certa mãe mandou o filho brincar sozinho durante 1 hora, pois ele infringira uma norma familiar. Se eu tivesse trancado no quarto, a necessidade de ordem social teria sido atendida, mas o menino, com toda a razão,
se sentiria sozinho porque o amor e a ligação teriam sido negligenciados. Por isso, a mãe, como tantos outros pais, liberou-o de parte do castigo. Embora não obedecesse completamente às exigências da ordem social e fosse culpada por isso, ela serviu ao amor com inocência. A consciência atende a essas necessidades, mesmo quando elas se contrapõem. Nesse caso, sentimos os conflitos entre elas como conflitos de consciência. Quem visa a inocência em uma necessidade visa, ao mesmo tempo, a culpa em outra. Quem aluga um quarto na casa da inocência logo descobre que foi morar também na casa da culpa. Não importa quanto nos esforcemos para seguir nossa consciência. Sempre sentimos culpa e inocência. Inocência com respeito a uma necessidade. Culpa com respeito a outra. Inocência sem culpa é uma ilusão. Como a consciência defende a vinculação? Agindo em prol da necessidade de pertinência, a consciência nos liga às pessoas e grupos necessários à nossa sobrevivência, independentemente das condições que estabelece para esta pertinência. Embora o carvalho não escolha o chão em que vai crescer, seu ambiente o afeta e ele se desenvolve diferentemente em campo aberto, numa floresta densa, num vale protegido ou num monte exposto aos ventos. Do mesmo modo, as crianças se adaptam sem questionamento aos grupos dentro dos quais nascem e apegam-se a eles com uma tenacidade que lembra o condicionamento. As crianças sentem uma ligação com a família sob a forma de amor e boa sorte. Não importa se essa família as alimente ou as negligencie. Para elas, os valores e hábitos familiares são bons, pouco importando as crenças e atos dessa família. No serviço da pertinência, a consciência reage a tudo o que estreite ou ameace nossos vínculos. Ela é inocente quando agimos de modo a assegurar a integração, e culpada quando, depois de nos afastarmos das normas do grupo, temos medo de que o nosso direito a pertencer a ela esteja ameaçado ou anulado. Como a maçã amarrada à ponta de uma vara bem adiante do focinho do cavalo e o chicote na mão do condutor, culpa e inocência têm o mesmo objetivo. Puxam-nos e empurram-nos na mesma direção, preservando ciosamente nossos laços com a família e a comunidade. A consciência que defende a nossa vinculação não se sobrepõe às falsas crenças e superstições dos grupos a que pertencemos, guiando-nos rumo a uma verdade superior. Ao contrário, favorece e conserva essas crenças, tornando difícil para nós perceber, conhecer e recordar o que ela proíbe. O vínculo e a pertinência, tão necessários à nossa sobrevivência e bem-estar, preceituam também o que devemos perceber, crer e conhecer. Negação consciente do óbvio. Um médico contou a um grupo que sua irmã telefonou-lhe certa manhã pedindo que fosse vê-la, pois não se sentia bem e desejava sua opinião profissional. Ele o fez, e ambos ficaram conversando por 1 hora sem chegar a nenhuma conclusão. Ele recomendou que ela consultasse um ginecologista,
A mulher seguiu a recomendação e, no mesmo dia, deu à luz um filho saudável. O médico não notara que a irmã estava grávida e ela própria não o sabia, embora também fosse médico. Naquela família, as crianças não podiam ouvir falar em gravidez, e nem todos os seus estudos médicos foram capazes de remover o bloqueio da percepção. Um padrão diferente para cada grupo. Os únicos critérios utilizados pela consciência a serviço da vinculação são os valores do grupo a que pertencemos. Por isso, as pessoas oriundas de grupos diferentes possuem valores diferentes. E as pessoas que pertencem a diversos grupos agem de modo diferente em cada um deles. Quando o nosso contexto social muda, a consciência altera as suas cores como o camaleão, para nos proteger nas novas circunstâncias. Temos uma consciência para a nossa mãe, outra para o nosso pai. Uma para a família, outra para o trabalho. Uma para a igreja, outra para uma noitada. Em cada situação, a consciência se esforça para defender a nossa pertinência, protegendo-nos do abandono e da perda. Ela nos mantém no grupo como o cão pastor mantém as ovelhas no rebanho, ladrando e mordendo-nos nos calcanhares até que nos reunamos aos demais. Entretanto, o que nos deixa inocentes num relacionamento pode fazer-nos extremamente culpados em outro. Num grupo de ladrões, os membros precisam roubar, o que fazem em plena consciência. Em outro grupo, o roubo é proibido. Nos dois casos, os membros experimentam as mesmas sensações de culpa e inocência como castigo por violar as condições de integridade grupal. O que beneficia um relacionamento pode prejudicar outro. A sexualidade, por exemplo, preenche um relacionamento e viola outro. Mas o que sucede quando os vínculos de um relacionamento colidem com os de outro? Quando o que nos torna culpados no primeiro relacionamento é exigido pelo segundo? Nesse caso, estamos diante de diferentes juízes pela mesma causa. Um pode considerar-nos culpados, o outro inocentes. A dependência fortalece a vinculação. A consciência liga-nos mais estreitamente ao grupo quando estamos mais impotentes e vulneráveis. À medida que conquistamos poder e independência, a vinculação e a consciência se afrouxam. Mas, se permanecemos fracos e dependentes, permanecemos também submissos e leais. Nas famílias, as crianças ocupam essa posição. Nas empresas, os funcionários do escalão inferior. Em um exército, os recrutas. Na igreja, o corpo de fiéis. Para o bem dos poderosos do grupo, todos arriscam conscientemente a saúde, a felicidade e a própria vida, fazendo-se culpados. Mesmo quando seus líderes, em nome dos chamados objetivos superiores, abusam deles inescrupulosamente. São os mansos que estendem o pescoço aos agressivos, os carrascos que fazem o serviço sujo, os heróis anônimos que permanecem no posto até o fim, os carneiros que seguem confiantemente o pastor ao matador, os inocentes que pagam pelos pecadores. São as crianças que brigam por causa dos pais e parentes,
executam o que não planejaram, são castigadas pelo que não fizeram e assumem responsabilidades que não criaram. Falta de espaço. Um velho, percebendo que o fim se aproximava, procurou um amigo que o ajudasse a encontrar a paz. Quando jovem, repreendera moderadamente seu filho e este se enforcara na mesma noite. A reação do menino não estava em proporção com a censura paterna, mas o homem jamais se livrou do peso enorme da culpa e da perda. Conversando com um amigo, lembrou-se subitamente de algumas palavras que trocara com o menino poucos dias antes do suicídio. Sua esposa comunicara, durante o jantar, que iria ter outro filho. O menino, de modo um tanto intempestivo, bradara: céus, não temos espaço suficiente. Evocando essa conversa, o velho situou sua tragédia num contexto mais amplo. O menino se enforcara para assumir parte do ônus da pobreza dos pais e para abrir espaço para a criança que estava a caminho, não como reação a uma censura leve. O velho, percebendo que também o filho havia amado, compreendeu tudo e disse: finalmente encontrei a paz, como se estivesse sentado à beira de um lago da montanha. A pertinência exige a exclusão dos que são diferentes. Se a consciência, agindo a serviço da pertinência, liga-nos uns aos outros no grupo, também nos leva a excluir os que são diferentes e negar-lhes o direito de participação que reclamamos para nós. Então, tornamo-nos uma ameaça para eles. A consciência que defende a nossa pertinência induz-nos a fazer com essas pessoas diferentes o que tememos como a pior consequência da culpa. Nós os excluímos. Mas, assim como os tratamos mal em sã consciência, eles nos maltratam em nome da consciência de seus grupos. A consciência que protege a pertinência inibe o mal no interior do grupo, mas suspende essa inibição com respeito aos estranhos. Fazemos-lhes, então, em sã consciência, o que a consciência nos impede de fazer aos membros do nosso próprio grupo. No quadro dos conflitos religiosos, raciais e nacionais, a suspensão das inibições que a consciência impõe ao mal, dentro do grupo, permite que os membros desse grupo cometam, em sã consciência, atrocidades e crimes contra quem pertença a grupos diferentes. Portanto, inocência e culpa não são a mesma coisa que bem e mal. Perpetramos ações destrutivas e más em plena consciência quando elas favorecem os grupos necessários à nossa sobrevivência. E empreendemos ações construtivas com a consciência pesada quando ela ameaça a nossa participação nesses mesmos grupos. Considerações adicionais. O testemunho de ex-membros da Polícia Secreta Sul-Africana perante a Comissão da Verdade e Reconciliação chamou a atenção do mundo e constitui excelente exemplo do fenômeno que examinamos aqui. A decisão do governo Nelson Mandela de garantir anistia aos ex-policiais que desejassem testemunhar publicamente a respeito
de suas antigas atividades, criou uma atmosfera em que o efeito da percepção do bem e do mal, oriunda da participação em grupos sociais, ficou bastante claro. No contexto de sua integração na polícia secreta, durante a vigência do apartheid, eles torturaram e assassinaram, supondo estar fazendo bem, em defesa da nação ameaçada. Agora, num contexto político diferente, com anistia garantida, vêm sobre outro ângulo essas atividades, revelando profundo e genuíno remorso. As aparências de culpa e inocência podem ser enganosas. A culpa e a inocência mudam frequentemente de aspecto, de modo que a inocência parece a culpa e a culpa inocência. As aparências enganam e só pelos resultados conhecemos a verdade. Os jogadores. Eles se declaram adversários. Face a face, disputaram um tabuleiro comum com diversas figuras e regras complicadas, movimento a movimento, o antigo jogo dos reis. Cada qual sacrifica diversas peças em suas jogadas e busca vantagem até que não haja mais movimentos a fazer e o jogo termine. Em seguida, mudando de lado e de cores, iniciam outra rodada do mesmo jogo de reis. Mas quem joga o bastante, muitas vezes ganhando, outras perdendo, torna-se um mestre dos dois lados. Assim como as aparências da culpa e da inocência podem enganar, a consciência do grupo aos poucos vai moldando a experiência do mundo das crianças. Ela colore, com as crenças da família, sua percepção do que é. O aprendizado do bem. Uma criança vai ao quintal e se surpreende com a mudança do que vê. A mãe diz: olhe como é bonito. Agora a criança tem de prestar atenção a palavras. O olhar e o ouvir são interrompidos. Sua ligação direta com o que existe cede lugar a juízos de valor. A criança já não pode confiar na sua própria experiência de fascínio ante o que é, mas deve obedecer a uma autoridade exterior que define o que é belo e bom. A consciência torna-se o grande engodo, colocando sentimentos de culpa e inocência no lugar do conhecimento do bem e do mal. O bem que traz a reconciliação tem de superar as falsas aparências criadas pelas nossas ligações com diversos grupos. A consciência fala, o mundo é. Muito bem. Vamos prosseguir daqui, porque temos muita informação e, como vocês viram, o mestre Hellinger dedicou todo esse capítulo a falar apenas sobre a primeira necessidade, que é a necessidade de vinculação e a necessidade de pertinência, de pertencimento, e ele tem vários exemplos interessantes aqui. Então, primeiramente, começando aí, o que eu tinha acabado de dizer, olha, ele vai falar, não sei se é nesse livro, quando era, logo depois ele falou aqui sobre como funciona a culpa e a inocência em relação a cada uma das nossas necessidades. Então, em relação ao pertencimento, eu vou sentir exclusão ou alienação. E com relação à inocência, eu vou sentir conforto, eu vou sentir, deixa eu ver qual foi a outra palavra que ele usou aqui, inclusão e proximidade. Então, assim, quando eu estou bem, inclusive bem com relação à minha mãe, com relação ao meu pai, com relação ao meu marido, com relação ao meu grupo, vou me sentir incluído e próximo. Se eu faço alguma coisa
ou alguém faz alguma coisa que ameaça o pertencimento, distância, alienação, exclusão. Depois, com relação à necessidade do equilíbrio, se eu sinto culpa, alguém me dá alguma coisa, eu tenho que devolver, eu fico com aquela obrigação a devolver algo, né? Ou me sinto em dívida, portanto. Agora, se eu devolvo algo para essa pessoa, aí eu tenho o quê? Eu tenho crédito, e eu estou livre, eu não preciso fazer nada. Então, se você aplica isso na prática, então você está numa relação comercial. Se você dá um pouco mais, você fica com crédito, você fica livre, você fica bem. Agora, se você dá menos, você vai ficar em dívida. Então, quando a nossa consciência atende a essa necessidade de equilíbrio, é crédito e dívida, obrigação e liberdade, né? Quando ela atende a pertencimento, exclusão e inclusão, proximidade, afastamento. E depois, com relação ao sentimento de ordem, eu me sinto culpado porque quando eu faço uma transgressão, eu tenho medo, né? Sei que o meu pertencimento está ameaçado e me sinto inocente, eu me sinto leal. E aqui ele usa ainda a palavra consciência. Eu sou uma pessoa conscienciosa, né? Então, eu faço aquilo que a lei diz, eu faço aquilo que os costumes dizem. Então, eu sou uma pessoa conscienciosa, eu sou uma pessoa leal. E isso é uma outra maneira de falar sobre a mesma coisa, o que é esse sentimento de inocência. Só que o que acontece? A consciência exige uma coisa para um desses princípios, para uma dessas necessidades, e exige outra. Então, vamos trazer um exemplo, porque todos os conflitos, na verdade, começam com esse conflito interior. Então, vamos trazer até um exemplo aqui que ele fala da sexualidade. Então, eu sou uma pessoa que sou casada, dentro da Igreja Católica, dentro do civil, mas eu passo a sentir desejo por uma outra pessoa. Então, a minha consciência, de uma certa maneira, enquanto eu estou lá na minha família, na minha religião e tal, eu posso me sentir culpado porque eu estou indo contra os meus acordos, eu estou indo contra a lei, eu estou indo contra a religião, eu estou indo contra a minha família, eu estou indo contra a cultura. Mas o que acontece? Eu sinto desejo por uma outra pessoa. Sinto um desejo que é maior do que eu, digamos assim. Ou seja, eu posso estar sendo movida, como você já sabe, por algo que aconteceu no passado da minha família e que está segredado. E aí o que acontece? O meu corpo diz uma coisa, eu sou movida por uma informação inconsciente da minha família que quer colocar em ordem algo, que quer, ou então manter um padrão destrutivo. Então eu vivo o quê? Um conflito de consciência. Então é esse conflito que está por trás. E aí, quando eu enfrento esse conflito, qual é a solução? A solução é olhar para aquilo, qual o resultado da minha ação. Quando é possível, porque a nossa liberdade, vocês já sabem que ela é pequena, é quase como se a gente estivesse nadando num rio com uma grande correnteza, ainda mais no que diz respeito à sexualidade. Às vezes é muito maior do que nós. E com isso não quero dizer que não tenha consequências. Então, você ficou com uma pessoa, ficou grávida, vocês já sabem que sistemicamente começa um novo relacionamento e acaba o antigo. Você pode até querer continuar no casamento, mas vai ser o quê? Aquela primeira mulher já virou a terceira, né? Por assim dizer. E aí ele mostra como que se constitui a nossa consciência, porque a nossa consciência ela se constitui por uma coisa básica que é luz e sombra. Então, eu vejo o mundo através disso, luz e sombra. Então, o mundo também é bom e mal, claro, escuro, bom e mal. E aí ele mostra o que acontece. Quando a mãe leva a criança no fundo do jardim, ela fala, olha, essa árvore é linda. Aí depois ela vai dizer, o que você fez foi mal. Então, vai sendo construído esse tabuleiro de xadrez, que depois ele vai trazer essa metáfora linda, né, do branco e do preto que tem no jogo de xadrez, e a gente vai construindo essa visão dual da realidade.
né? E muitas vezes a gente acha que só tem duas opções, ou essa ou aquela, né? E eu falo para os meus clientes, olha, os meus alunos, você tem 5 dedinhos nessa mão, mais 5 nessa, mais 10 dedinhos no pé. Então, quando você for pensar numa situação que você está vivendo, pensa nessa, 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 e vai avançando nas possibilidades que você pode construir, né? Então, a consciência tenta atender a todas essas necessidades, algumas são conscientes, as outras são profundas. Aí depois, Bert Hellinger, nesse exemplo do médico, né? A mulher é médico, o cara é médico, a mulher estava grávida e ninguém conseguia ver. Então, é justamente isso. Isso é o amor cego, é o ponto cego, é a crença que cega a uma família. Então, Bert Hellinger fala, olha, muitas vezes a realidade está te mostrando uma coisa óbvia e você não consegue ver. E você não consegue ver igual eles disseram assim, bom, os indígenas não viram os espanhóis ou os portugueses chegando porque eles nunca tinham visto aquilo, eles não tinham um conceito, uma imagem para aquele navio. Entende? Então, é como se eu vejo aquilo que eu tenho um conhecimento. Isso também é a visão, ela não é só fotográfica. A visão e a percepção como um todo, ela é criativa. E ela é criativa como? Ah, então eu vejo meu marido como uma outra pessoa lá. Por quê? Porque ou eu já vivi essa experiência antes, ou eu já vi numa novela, ou isso é uma informação que está presente dentro da minha família. Mas eu interpreto, eu não só vejo, olha, tem duas pessoas próximas, eu vou fazer uma interpretação daquilo, né? E depois Bert Hellinger vai falando sobre que existe um padrão para cada grupo, e ele vai trazer o exemplo da sexualidade, olha, o que preenche uma necessidade, no caso que você seja feliz emocionalmente ou sexualmente, vai violar o seu casamento atual. E aí? Como é que a gente faz? A gente está diante de diferentes juízes, a sua necessidade biológica, a sua necessidade inconsciente, aquilo que tem na sua consciência consciente. Então, é aquilo que eu falei para vocês, na hora do conflito, olha para o resultado da ação quando for possível, né? Depois ele vai falar algo que também é um exemplo que nós estamos vivendo agora, né? Então, vocês viram lá os soldados entrando na Ucrânia e falando, nós vamos salvar vocês dos nazistas. E a pessoa fala, opa, como? Aí você fala, mas como que um soldado vai para a guerra, deixa sua casa, sua família, seu país e põe em risco a própria vida? Então, Bert Hellinger mostra, olha, quanto mais baixa foi a hierarquia de uma pessoa no grupo, as crianças, os soldados, os fiéis, os eleitores, digamos assim, mais eles terão essa tendência de fazer aquilo que o grupo quer. Às vezes com a própria vida, né? Então ele fala, ó, isso aqui é muito pesado. Ele fala, os mansos são os mansos que estendem o pescoço aos agressivos. Os carrascos que fazem o serviço sujo. Os heróis anônimos que permanecem no posto até o fim. Os carneiros que seguem confiantemente o pastor ao matadouro, ou em qualquer outra ação corrupta, danosa, o que quer que seja. Os inocentes pagam pelos pecadores. Por isso, quando tem um Edward Snowden, né, que revela todos os segredos, né, dos Estados Unidos, o que ele vai fazer? Ele não consegue mais voltar para o país dele. Os desertores não voltam mais para o seu país de origem, entende? Depois ele fala, né, aqui, e como nesse exemplo do garoto que se suicida, esse exemplo é muito importante para nós, porque nós não vamos encontrar, não é uma pessoa, nem duas pessoas que têm esse problema que está descrito aqui. Principalmente no que diz respeito ao suicídio, porque quando uma pessoa que você ama morre do seu lado, você fala, ainda mais imagina um pai, imagina quantos anos esse homem não viveu com essa culpa de que foi ele o responsável pela morte do filho. Então, confortador, de uma certa maneira, para esse pai, poder entender que havia uma dinâmica mais profunda, que não foi só a ação dele,
aquela palmada que ele deu, que foi todo um contexto mais amplo que levou essa criança, por amor, de uma certa maneira, a dizer, olha, se está chegando mais alguém, alguém vai embora e essa pessoa sou eu, para dar espaço para o outro, né? Aí, depois ele fala sobre que essa necessidade de pertinência exige, né, a pertinência ao grupo exige a exclusão dos outros. Então, aquilo que a gente não tolera fazer na nossa própria família, no nosso grupo, a gente aceita fazer em relação ao próximo, perpetrando algo de danoso para essas pessoas, perpetrando essas ações más e destrutivas e sentindo a consciência tranquila, a consciência inocente. Esse poema, eu sugiro que vocês marquem esse poema inteiro, ele é um poema muito importante, ele se repete em várias obras de Bert Hellinger, e ele é um exemplo perfeito do que significa o jogo da consciência. Quando ele fala o jogo dos reis é o xadrez, né? Então, a gente começa como adversário. Eu sou branco, você é preto, a gente vai indo uma hora para a casinha branca se sentindo culpado, uma hora para a casinha casinha branca se sentindo inocente, indo para a casinha preta se sentindo culpado, e aí tal, aí numa outra situação que eu vivo, eu já me sinto na casinha branca culpado, na casinha preta inocente, e aí a gente vai ganhando uma mestria que vai além da dualidade, que vai além do bem e do mal. E é isso que o Bert Hellinger nos leva. Então ele fala, olha, presta atenção, essa culpa e essa inocência, nessa situação você está se sentindo dessa maneira. Na outra situação você vai se sentir diferente. E à medida que você vai indo além desses sentimentos que são instintivos, você vai ganhando a mestria ou a maestria nesse jogo que no final das contas é o jogo da vida, né? E o que ele termina dizendo, olha, nós colocamos a consciência, a culpa e a inocência no lugar do conhecimento direto da realidade. Então, e aí eu vou marcar, porque eu mesmo vou colocar um post lá no Instituto, e ele fala assim, a consciência fala, o mundo é. E o que é que a sua consciência está falando? O que é que a consciência do seu cliente está falando? Mas o que é o mundo? O que é? Então ele fala, não, eu não posso me relacionar por isso e por isso. O que o mundo está falando? Está falando, olha, eu desejo mais a minha esposa, eu desejo isso aqui, eu desejo outra pessoa, eu desejo outra vida. Entender? Então, agora, alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa mais que vocês gostariam de acrescentar? Quando a senhora fala esse final, sabe? Levanta essa questão, o que é que a consciência do seu cliente está falando? Coloca a gente num lugar ainda mais humilde, sabe? Porque esse lugar da observação não é o que eu acho que é, né? Então, isso reforça esse lugar do terapeuta de essa escuta ampliada, né? Uhum. O que é que esse cliente, como é que ele está vendo, como é que ele está entendendo, para onde ele está sendo levado, né? Isso Mas eu quero dizer mais. O cliente, ele fala do que ele vê, ele não fala do que ele não está vendo. Então, assim, além de você, num processo de uma construção de uma relação terapêutica tradicional, né? Primeiro, se constrói uma relação, que nós já sabemos que essa relação repete a relação mãe-filho, pai-filho, ali, né? Isso está lá desde Freud. Mas, além dele estar falando uma coisa que não é o que ele o que está por trás, aquilo ali é como se fosse a pontinha do iceberg. Você pode até chegar embaixo, mas o que ele está te falando não é o que contribui. Por isso, a nossa escuta, quando a gente está trabalhando com a constelação familiar, não é uma escuta com o ouvido apenas, é uma escuta com todo o corpo. Então, eu me lembro uma professora que já faleceu, que é a professora Úrsula, uma vez eu falei, professora, eu percebi que tem uma emoção, como é que eu poderia dizer assim, adotada, eu tenho uma emoção adotada. Porque uma pessoa chega perto de mim, e às vezes ela quer chegar perto de mim, eu quer uma informação, quer um pequeno contato, e eu já me sinto, como é que se diz, irritada, alguma coisa assim. Eu falo, mas essa reação é desproporcional.
e eu estava andando com ela, e aí ela me ouvindo, e eu fui falando dali até onde a gente ia, que a gente ia fazer um pequeno movimento com âncoras no chão. Aí ela falou assim, nossa, na hora que você falou assim, 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 eu senti o meu corpo todo estremecer, todo ficar arrepiado. Foi o que eu disse, porque o que eu disse, eu mal sabia, era uma coisa da minha infância. Ela percebeu outra coisa. E eu vou dizer para vocês, com um pequeno movimento, com âncoras no chão, em menos de meia hora, 70% da minha irritação adotada foi embora. Como explica isso? E você acha que eu fiquei sabendo o que aconteceu no passado da minha família? Não. Apenas veio à tona algo, brevemente, que acalmou a minha alma, que acalmou de alguma maneira o meu ser, que aquilo foi embora. O que mais que eu queria dizer sobre isso? Então, eu não ouço o meu cliente só com o que ele diz, eu ouço com todo o meu corpo, isso é um treino de percepção, então não adianta ficar só participando de aula online, a gente precisa ir para o campo, quer dizer, eu falo aula teórica, a gente precisa ir para o campo. E a outra coisa é prestar atenção nisso, quando eu estou interpretando e quando eu estou descrevendo. Quando eu estou interpretando, o que acontece? Eu estou colocando os meus juízos de valores, a minha compreensão e aquilo que eu acho que aconteceu. Mas quando eu digo para ele, olha, eu vi que fulano de tal está olhando para o chão. O que é que isso pode significar? Para quem esta pessoa pode estar olhando? Aí eu digo, não, a sua mãe está olhando para o chão, ela teve um aborto, morreu alguém. Ou seja, eu vou além quando eu estou interpretando. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque também, às vezes, não é uma interpretação. Às vezes é algo que eu capto. Mas quando eu capto, eu também faço com que seja checada essa informação. Eu falo, isso assim, assim, aconteceu? Ah, não, tem nada a ver, não. Ah, então tá bom. Okay. Professora, quando a senhora fala isso, eu me lembro de algumas coisas, de sintomas no corpo mesmo, assim. Vou dar um exemplo. Já aconteceu de eu ter a nítida sensação no meu corpo, mas aí eu estava como consteladora, né? Nem estava como representante, mas de sentir como se a pessoa estivesse tendo um ataque cardíaco mesmo, assim. Foi uma dor insuportável e o lado esquerdo, assim, bem pesado, né? Aí, lógico, não abri para todo mundo, mas perguntei para a pessoa se alguém já tinha... Quem poderia, né, ter falecido ali, ter tido alguma coisa, ter tido um ataque cardíaco. E realmente aí a pessoa confirmou o que aconteceu e tal. Isso também é possível, né? Essa coisa do constelador também, e sentindo no próprio corpo essas... Porque às vezes eu fico com medo de estar também interpretando, sabe? Às vezes eu fico meio receosa também. É por isso que só se desenvolve isso com o treino da percepção. E quando você... Tinha uma época que era muito engraçado. Eu recebia número. Aí eu estava com a pessoa do lado, 22. Eu falava assim, o que aconteceu quando você tinha 22 anos? Ah, quem nasceu em 1922? Era uma coisa super estranha, porque uma coisa é você falar assim, um ataque cardíaco. É quando você fala 22. E daí, 22? Mas por que esse 22 é relevante? Entende? Então, é muito delicado e por isso toda a formação do constelador familiar exige maturidade, exige estrada, exige prática, exige treino. Agora você acabou de ver, quando eu estou descrevendo, quando eu estou interpretando e quando eu percebo alguma coisa desse campo de informação. E nome também, nome de pessoas. Nome. Quem se chama? E já aconteceu de vir um nome muito estranho, que eu nunca tinha ouvido falar. Isso. E eu não conseguia falar o nome da pessoa. Eu digo, gente, é com jeito que eu não sei pronunciar isso. E vinha o nome da pessoa. Sabe? Isso, você, dependendo do computador, dependendo da pessoa, você vê como é a nossa querida professora Sophie Hellinger, ela sente no corpo, ela vê, né? Outras, o Bert Hellinger já ele tinha uma intuição mais de ação, de palavra, então assim,
Cada pessoa tem um jeito, e isso vai se desenvolvendo com o tempo, e por isso, pratiquem Cosmic Power, pratiquem meditação, participem presencialmente ou de maneira telepresencial, mas não tem jeito, só vai crescer participando. E aí eu vou passar a palavra, Ana, se me perdoa. Sim, nós estamos Alguma coisa por causa pela da hora, hora. que a gente já passou 2 minutinhos, só para a gente encerrar o dia de hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Eu fiquei com uma dúvida, professora Isabela, nessa questão do exemplo dado ali, né, do relacionamento ali, né, pelas consequências, analisar, tomar o resultado, né? Ver se a escolha certa analisando o resultado. Mas se o destino é maior do que a gente, se a gente vai tomar uma decisão consciente, né, dentro de muito limitada sobre essa visão, como é que a gente vai ter discernimento de analisar assim racionalmente, né, uma coisa e outra? Não é muito pouco? É pouco. É pouco e é exigente. Entendeu? Mas você precisa voltar para o senso da realidade. O que faz um relacionamento de casal ser um relacionamento de casal? Aí você vai pensar, eu estou aqui pelas crianças, eu estou aqui pelo meu conforto, de ter uma pessoa que cozinha, ou que arrume a casa, ou que cuide das coisas para mim, ou que pague as minhas contas. O que faz um relacionamento de casal ser um relacionamento de casal é que tem uma relação de um homem e uma mulher. Ou seja, não é apenas o reconhecimento social, não é apenas as necessidades que você possa ter de amizade, de companheirismo. Então, aí isso você começa a ter critérios. Não, até que ponto que isso é realmente importante para mim ou não? E tem hora que não dá. Tem hora que é maior do que nós. Né? Sim, mas esse seria um exemplo, né? Pode, além do relacionamento de casal, dá para extrapolar para tudo na vida. Dá. E eu convido que vocês façam esse exercício e tragam exemplos para a gente poder analisar. E, inclusive, é fantástico o que a gente poderia estar fazendo nesse grupo também, que são a análise de filmes e análise de situações que estão acontecendo. Por exemplo, essa do aborto que está na mídia, né? Eu estava vendo um programa da televisão japonesa, uma série que chama Crescidinhos. Vocês olhem lá como é que a mãe e o pai lidam com as crianças de 2, 3 anos de idade que têm que fazer a sua primeira missão na sociedade japonesa. Entende? Então, a gente faz a nossa parte, mas nem sempre a gente consegue fazer, a gente é mais feito, né? Carmen, a gente estava aí no último minutinho, rapidinho. A gente volta se vocês trouxerem na semana que vem esse exemplo. Boa noite, obrigada, muito obrigada. É isso? Era só obrigada? Então tá ótimo. Obrigada para todos vocês, obrigada para todos que participaram aqui. Quem está aí no YouTube, quer saber mais, clica no canal ou pega o link nos nossos grupos aí, Educação Sistêmica no Telegram, Educação Sistêmica no Facebook, os grupos aí do Instituto. Entra aí na nossa rodinha. São todos muito bem-vindos. Boa noite a todos e até a semana que vem, então. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite. Grata.